não sei vocês, mas enquanto as crianças estavam aqui sendo batizadas, eu fiquei pensando em um monte de ideias de negócios. Talvez abrir uma escola infantil, me tornar representante de fraldas. Uau, graças a Deus pela nossa comunidade, que tem exercitado a prática bíblica do casamento. Muitos filhos aí chegando, fruto dos nossos queridos casais. Muito bonito. Semana passada, o pastor Ricardo Augusto, ele trouxe para nós a figura do filósofo e sociólogo canadense Charles Taylor, que tem se tornado famoso na nossa geração por abordar um pouquinho sobre a nossa cultura, definir a nossa cultura como a era da cultura secular. E a ideia dele é que dentro da nossa geração, da nossa cultura, nós estamos construindo uma nova ética, aquilo que ele chama de ética da autenticidade, ou seja, ser autêntico, ser coerente comigo mesmo, é o conceito da moda. Ser autêntico com os meus sentimentos, com as minhas ideias, é o que impera, é quase a nossa nova religião. Não viver em função da expectativa de outros, mas viver em função daquilo que eu sinto, daquilo que eu quero, daquilo que eu desejo. Essa é a questão que Charles Taylor tem defendido. E dentro dessa ética da autenticidade, onde o ser autêntico é o que importa, o Charles Taylor ele trabalha com duas consequências disso. A primeira delas é o que ele chama de subjetivismo expressivo, ou seja, o que eu sinto é o mais importante para mim. Por exemplo, você errou com alguém e você recebe um conselho, peça perdão. E aí você pensa, ou melhor, ou você sente, eu não sinto que eu estou preparado para perdoar. Percebe como a nossa geração ela tem valorizado muito mais o sentimento do que fatos ou conceitos? Essa é uma consequência que o próprio Charles Taylor aborda. Outra das consequências é o que ele chama de individualismo autocentrado, ou seja, o eu se torna a medida final. O que eu quero, o que eu penso, o que eu sinto é o que mais importa. E talvez você, adolescente que está aqui, esteja pensando, poxa, vou ter que ficar aqui hoje, isso não tem nada a ver comigo, eu queria estar lá com a galera dos teen. Mas isso que eu estou falando tem tudo a ver com a sua geração. Porque você está fazendo uma aula de matemática e provavelmente o seu professor já deve ter virado para você em algum momento e dito assim, o importante é você ser você mesmo. Não deixe que ninguém coloque amarras sobre a sua vida. Expresse-se, coloque para fora tudo que você é, tudo que você sente. A nossa cultura bombardeia todos nós, o tempo inteiro, desde uma criança, essas até que foram batizadas aqui hoje, nos desenhinhos que elas assistem, para que o centro da vida delas seja elas mesmas. Elas mesmas. Nenhuma verdade externa deve limitar a minha identidade. Nem meu pai e minha mãe devem dizer quem eu sou. Nem o meu pai e minha mãe, nem o próprio Deus Criador deve dizer como eu devo viver. Concordando um pouco com isso, eu queria citar aqui para vocês uma matéria do The Tablet. É uma revista católica de Londres, que faz pesquisas com jovens na Inglaterra, e no ano passado, essa revista ela fez uma pesquisa com jovens de Londres, e ela percebeu entre os jovens da geração Z, que 49% dos jovens ingleses do Reino Unido dizem ter um senso de espiritualidade. Isso é muito, porque em 2018 esse número era 28%. Ou seja, nos últimos 5 anos, os jovens da geração Z e até mesmo os adolescentes da geração Alfa, eles estão tendo um despertamento para a transcendência, para a espiritualidade. Agora, é muito interessante porque essa mesma pesquisa aponta que esses jovens, em sua maioria, eles não querem ser filiados a uma comunidade de fé. Eles não querem estar vinculados a uma igreja. Eles querem desenvolver a sua própria espiritualidade. Percebe o eu? Eu quero definir a minha espiritualidade. Eu quero definir o que é certo e errado para mim. Ainda, além da pesquisa feita com jovens do Reino Unido, o Instituto Barna aponta que 83%
dos jovens e adolescentes dos Estados Unidos, essa pesquisa de 2023, se dizem ou dizem ter algum tipo de percepção do transcendente. Os jovens, eles estão buscando algo além do material. Eles querem sentir algo, eles querem ter uma relação com algo ou alguém que seja maior e fora do que eles mesmos. Agora, mais de 50% destes que dizem querer desenvolver a sua espiritualidade, acreditam que a verdade moral é individual. Ou seja, eu quero me relacionar com algo ou alguém maior do que eu, mas eu quero definir o que é certo e errado. Eu quero decidir o que é bom e o que é mal. Ninguém pode dizer para mim o que é certo e o que é errado. Então é sobre isso que o Charles Taylor fala. A ética da individualidade ou da autenticidade. Quem dita a regra do meu coração sou eu mesmo. Então esses jovens, a palavra da moda é autenticidade. Perceba, nós estamos falando de uma juventude que não é ateia. É uma juventude que até tem um senso de espiritualidade, mas que quer definir por si a sua própria noção do que é ser alguém espiritual. A autenticidade é a palavra da moda, submissão é a palavra da rejeição. Se submeter a uma divindade, a um guia, a um livro, isso causa arrepios. Eu quero ser eu mesmo. Eu quero ser eu mesmo. Agora, isso não é novo. Isso não é novo. A Escritura diz que essa percepção que o Charles Taylor está anunciando sobre a nossa geração, isso é humano. Isso não é do século 21. Veja, eu queria citar para vocês a carta de Judas. Judas, versículo 4, diz assim: certos homens se infiltraram dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios, transformaram a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, o nosso único e soberano Senhor. Graça em libertinagem. É basicamente isso. Eu quero uma religião que me autorize a viver o que eu sinto. Eu quero uma religião que me autorize a dar vazão ao que eu penso. Eu não quero uma religião que me ensine a viver. Eu quero uma religião que autorize e aprove tudo que eu sou, tudo que eu penso e tudo que eu desejo ser. Talvez você já tenha escutado isso de alguém. Deus quer que eu seja feliz. Não necessariamente fiel ao meu cônjuge, mas feliz. Essa é a ética do eu. Isso é extremamente atual. A nossa cultura bombardeia, não apenas nós, adultos, nas séries, nas músicas, mas os nossos jovens, os adolescentes e as crianças, com essa ideia da autonomia. Nós estamos cada dia mais em busca de cultos que sejam apenas vibrantes, não necessariamente corretivos nas nossas rotas. Nós queremos cultos ou expressões religiosas que nos arrepiem, mas não necessariamente que nos coloquem de joelhos pedindo perdão a Deus pelos nossos erros. Apenas a emoção pela emoção. Tal qual quando nós vemos o Palmeiras fazendo 4 gols numa noite. Eu lembro de uma colega minha da faculdade, e eu estava começando a caminhar junto com a fé evangélica, com cristãos evangélicos. E eu lembro de uma vez em que íamos para a faculdade e quando nós retornávamos, estava tendo um rodeio na minha cidade. Eu sou natural de Serra Negra. E lá, antigamente, sempre tinha essa festa, de rodeio. E um belo dia, indo para a faculdade, essa colega, que era de uma igreja evangélica já há muitos anos, enquanto nós íamos para a faculdade, ela foi o caminho todo bebendo, porque na volta ela ia para o rodeio. Pois bem, enquanto na faculdade, ela já estava sem condições nenhumas de andar. E ela voltou para a van cambaleando e bebendo muito, porque ela ia para o rodeio. E aí eu estava preocupado com ela, eu confesso, estava preocupado de alguém abusar dela no rodeio. E tentando convencê-la, dizendo, olha, é melhor você ir para sua casa, acho que você não está em condições para ir para essa festa. Mas eu não tinha muitos argumentos bíblicos, porque eu era recém-iniciado no cristianismo. A vida toda eu fui de outra religião.
Pois bem, tentando convencê-la de que não era bom que ela fosse. Mas ela virou para mim e disse, eu quero ir. E aí eu, naquele apelo do auge da minha sabedoria bíblica, disse, mas não é errado você ir num rodeio nessas condições principalmente? E ela virou para mim e disse, tudo posso naquele que me fortalece. É sobre isso. Eu quero transformar a graça em libertinagem. Para a nossa geração, graça é liberdade para viver como bem entender. Graça é liberdade para viver como bem entender. Mas eu digo para vocês que graça é a capacidade de entender o que é bem, o que é bom, o que é certo e cumprir isso. Graça não é viver como bem entender. Graça é entender o bem e o fazer. É diferente. É diferente. E a nossa geração é uma geração que busca aquilo que Judas já havia falado. Além disso, ele diz, eu estou esquecendo de passar aqui para vocês, né? Desculpa. Ele fala que essa geração dele, de 2000 anos atrás, era uma geração que estava no contexto da fé, mas não queria se submeter a Cristo. Ou seja, eu não quero alguém que me governe, eu quero alguém que só me faça prosperar. Eu quero alguém que me abençoe, eu quero alguém que quando eu estiver com problemas ele resolva, mas que me deixe viver a vida como eu bem entender. Agora, se você é novo na comunidade, se você nunca leu a sua Bíblia, talvez você esteja pensando, Judas escreveu uma carta. Então, a gente não está falando desse Judas aqui, tá bom? Aliás, se você assistiu a série, miserável esse cara. Vontade de bater nele. Se você não assistiu The Chosen, assista. Agora, não é desse Judas que nós estamos falando, é do outro. Aliás, o Novo Testamento apresenta para nós 8 Judas. 8 homens são identificados como Judas. E eu queria compartilhar com vocês rapidamente alguns versos da Epístola de Judas. É a penúltima carta da Bíblia antes de Apocalipse. São 25 versículos, eu não vou ler todos, obviamente, porque senão eu seria mandado embora pelo tempo. Mas eu queria citar alguns versos para vocês da carta de Judas e apresentar para vocês quem é esse outro Judas que o Novo Testamento nos apresenta como alguém que nos instrui sobre a vontade de Deus. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Jesus ele tinha 2 apóstolos ali, 2 discípulos mais íntimos que eram chamados de Judas. O Iscariotes, o tranqueira, e o Tadeu, que a gente não sabe muito bem para onde foi. A tradição da igreja fala um pouco sobre ele, mas esse Judas aqui é outro, porque ele se apresenta como servo de Jesus, irmão de Tiago. Tiago, citado aqui, é o Tiago que escreveu a carta também. Tem uma carta de Tiago no Novo Testamento, e ele era conhecido por ser o grande líder da igreja de Jerusalém. Agora, olha que interessante, o Evangelho de Mateus nos diz o seguinte, não é este o filho do carpinteiro? Quando Jesus passa por Nazaré, de volta, onde ele cresceu, alguns líderes religiosos dizem, mas o que esse cara está querendo falar de Deus para nós agora? Ele não é religioso, ele é só filho de um carpinteiro. A sua mãe não se chama Maria, e os seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Então, esse Judas aqui, junto com Tiago, os 2 escritores do Novo Testamento, provavelmente, dentro da concepção teológica, eles eram meio-irmãos de Jesus, filhos de José e Maria. E Judas seria o irmãozinho mais novo de Jesus. Eu fico imaginando como era ser irmão de Jesus, né? Se você tem um irmão mais velho que é santo, né? Imagine você ser irmão de Jesus. Seja como Jesus. Impossível, mãe, impossível. Agora é interessante porque ambos provavelmente eram meio-irmãos de Jesus, mas os evangelhos apontam para nós que eles não criam no seu irmão mais velho. Eles passam a acreditar em Cristo Jesus após a ressurreição. E após a ressurreição de Jesus, eles se tornam, então, propagadores do discurso do seu irmão, que morrera e ressuscitara, e subiu aos céus. E é muito bonito, porque tanto Judas quanto Tiago, no início das suas cartas, eles se apresentam dizendo que eles eram servos de Jesus. Eles poderiam ter dito, nós somos irmãos de Jesus, então nos escuta. Não, eu sou só um servo. Eu sou um servo de Jesus. Agora, por que ele escreve essa carta? Ele escreve essa carta justamente para corrigir essa falsa ideia de que eu posso viver a graça como eu bem entender.
Ele escreve essa carta para mostrar que o Evangelho me leva a me submeter a Deus e a encontrar liberdade na submissão a Ele. Sem Deus, eu sou um escravo do meu próprio eu. E o meu próprio eu pode se tornar um ídolo. E ídolos nos destroem. Eu sou capaz de destruir a minha própria vida, se eu quiser seguir somente, tão somente, a minha vontade e o meu coração. Pois bem, quais são as consequências de viver então uma fé guiada pelos meus objetivos? Quais são as consequências de viver uma fé guiada por mim mesmo? Ele vai citar algumas coisas na carta dele, e eu queria resumir aqui para vocês. No verso 12 ele diz assim: estes homens que buscam uma fé centradas na vontade própria, eu cultuo a Deus como eu quiser, quando eu quiser, do jeito que eu quiser. Estes homens são como rochas submersas. Rocha submersa é aquela ideia de uma rocha que fica próximo a um coral no mar. Quando às vezes o navio não vê que tem uma rocha ali, ele bate o casco e afunda. Aquela rocha, ela só leva o navio a afundar. Esses homens, eles não percebem, mas querer construir a própria religiosidade me leva, na verdade, a um naufrágio espiritual. É isso que ele está dizendo. Se você quer desenvolver sozinho a sua fé, sem a dependência de Deus, sem a submissão à palavra, você vai naufragar. Ele diz: estes homens são como nuvens sem água. Num contexto agrícola, quando um agricultor via uma nuvem se aproximando, a esperança dele é que fosse chover. Mas quando não chove, eles se frustram. E tentar construir a própria religiosidade é frustrante, porque você tenta dar passos de acordo com o seu próprio achismo, de acordo com o que você leu no tarô, de acordo com o que o pastor do YouTube te disse, e você vai tentando construir a sua espiritualidade, mas você não chega a lugar nenhum. Você não produz nada para si mesmo. São árvores de outono sem fruto. Ou seja, pode até parecer bonito, mas não alimenta, não sustenta. A nossa fé não pode ser desenvolvida tão somente por nós mesmos, ela é recebida. É Deus quem nos alimenta, não sou eu quem consigo me alimentar. Ele ainda diz: são como ondas bravias do mar, como ondas bravas, ondas sem controle, fazem só o que querem. Ondas bravias é essa ideia de serem guiados pelos seus próprios impulsos. Não, hoje eu quero ser uma pessoa de mais oração, então eu vou comprar um livro de oração e vou tentar, do meu jeito. Não, agora eu quero ser um marido melhor. E aí ele vai ver um tutorial no YouTube sobre como ser um marido melhor. E ele fica indo de um lado para o outro, tentando construir a sua própria espiritualidade. Não, hoje eu vou obedecer ao meu pai e minha mãe, porque eu vou ganhar o PlayStation 6, que vai ser lançado em 2028. Mas ele não consegue o tempo inteiro. E por fim ele diz: são estrelas errantes. Num contexto onde a nossa bússola, ou naqueles dias a bússola, eram os astros e estrelas, um meteoro, um cometa, poderia confundir pessoas e levá-las a destinos errados. Se você seguir uma estrela errante ou um meteoro, achando que aquilo é uma estrela que vai te levar para o norte, para o sul, você poderia chegar a um lugar errado. Em outras palavras, o que Judas está construindo aqui na sua carta, o que ele está nos dizendo é o seguinte: quando a fé é centrada em mim, quando eu decido como vai ser a minha própria espiritualidade, eu não chego a lugar nenhum. A fé, ela pode parecer viva, a espiritualidade pode parecer bonita, mas sem a submissão a Cristo, não há vida espiritual. Você, jovem, que tenta construir a sua própria espiritualidade, sem se curvar a Cristo Jesus, que morreu e ressuscitou, você não chegará a lugar nenhum. O seu casamento não chegará a lugar nenhum. A criação dos seus filhos não chegará a lugar nenhum. Nós vivemos uma era da fé estética, a fé de frases instagramáveis. Ah, essa frase é legal. Oh, olha que bonita essa espiritualidade. Você parou para pensar no que a frase está dizendo? Você parou para pensar se você pratica o que a frase está dizendo? Não, a gente só quer tirar foto. A gente só quer postar. A gente só quer encontrar uma frase e repostar. Superficialidade.
Não há profundidade no relacionamento com o transcendente, com o Criador, com Deus, com Jesus. Nesse sentido, eu me lembro do que C.S. Lewis disse certa vez: se fui feito por outra pessoa, por alguém que tem os seus próprios desígnios, o fato é que eu tenho uma série de obrigações em relação a essa pessoa. Obrigações que não existiriam se eu simplesmente pertencesse a mim mesmo. Mas nós não pertencemos a nós mesmos. Nós temos um Criador e nós temos obrigações com eles. Enquanto eu tentar fugir dessas obrigações, a minha vida e a minha fé serão vazias, sem sentido, não me levarão para lugar nenhum, por mais que eu tenha aparência de espiritualidade. Nesse sentido, então, a carta de Judas ela dá uma guinada nos últimos versos. Porque no fim, Judas ele não entra com os dois pés no peito, dizendo, vocês estão fazendo tudo errado. Não, ele tenta ajudar aquele povo a entender o que é construir a espiritualidade. Como é ter uma espiritualidade não centrada em mim, mas guardada e guiada por Deus. E ele diz o seguinte: todavia, amados, ou seja, não vivam assim, não queiram construir a espiritualidade de vocês sozinhos. Todavia, lembrem-se do que foi ensinado pelos apóstolos. A nossa geração é uma geração que quer viver de novidades. Mas a fé cristã, o evangelho vive de memória. Aliás, daqui a pouco nós vamos celebrar a ceia. E o texto diz, façam isso em memória de mim. Lembrem-se constantemente daquela boa e velha história que é eterna, que tem poder para salvá-los e transformá-los. O evangelho não vive de novidades, mas da boa e velha memória de que Cristo Jesus veio ao mundo, morreu pelos nossos pecados, mas ressuscitou ao terceiro dia e nos dá vida, nos perdoa, tem graça para fornecer para cada um de nós. Nós não seguimos e não precisamos seguir tendências. Nós precisamos, de fato, seguir a revelação de Deus. Lembrem-se do que os apóstolos ensinaram. Leia a sua Bíblia. Você quer construir a sua espiritualidade? Leia a Bíblia. É sobre isso. É aquilo que nós, ano passado, enfatizamos tantas vezes aqui. Tenha aquele seu momento de leitura diária da Palavra de Deus, de meditação, porque a nossa fé não é construída a partir dos nossos insights, mas a partir do que Deus revelou. Ele já disse quem Ele é, quem nós somos e o que Ele espera de nós. Lembrem-se, a minha opinião, o que eu acho, não é mais importante do que a voz de Deus. E se o que eu penso, o que eu sinto, o que eu acho não está de acordo com a voz do Criador, então abra mão do seu ídolo e se submeta àquele que te conhece melhor do que ninguém. Ele ainda diz, uma fé firme, uma fé centrada em Deus, ela cresce. Edifiquem-se, amados, na santíssima fé que vocês têm. Ou seja, a nossa fé ela está em construção. Nós não recebemos tudo em um culto como esse. A nossa fé, assim como o edifício, ela está em processo de construção. Eu preciso continuar desculpa a redundância, nas práticas espirituais, na leitura, na meditação, na comunhão, no crescimento comunitário. Cresça. A minha fé não é desenvolvida com base na emoção, mas com base na convicção, com base na meditação, com base na razão e também com base na emoção, mas não só. Quem não se aprofunda na verdade pode ser seduzido por ondas brávias, pode ser seduzido por pedras que vão levar ao naufrágio. Nossa fé precisa e pode ser estabelecida. Ele ainda diz, uma verdadeira espiritualidade, ela é desenvolvida através da oração. Orem no Espírito Santo. Para uma geração que quer ser autêntica, e a autenticidade pode levar à independência, a Escritura nos chama a curvar os nossos joelhos, a entrar na presença do Pai e a dizer, eu não consigo sozinho. Me ajuda, me perdoa, abre a porta para mim, cuida de mim. Dependência. Para a geração autêntica, para a geração independente, a Escritura nos chama a voltar a depender daquele que nos conhece, de dentro para fora, e que é capaz de transformar qualquer situação.
no verso 21, ele diz: mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que os leve para a vida eterna. Mantenham-se no amor de Deus. Eu fiquei pensando, parece que parte desse grito, de querer colocar para fora quem eu sou, de querer que todo mundo me aceite, está muito relacionado a um desejo muito grande de ser amado. Eu quero que as pessoas me aceitem e me amem como eu sou. Mas a Escritura não diz conquiste o amor de Deus. Ela diz permaneça, Ele já te ama. Você já é amado. Você está querendo conquistar o amor de outras pessoas, se tornando algo, alguém que vai agradar outros. Você acha que você só está dando vazão ao seu eu. Mas você está fazendo isso de última medida, muitas vezes, para que outros gostem de você. Você já é amado. Você já é amado. Não se esqueça disso. Você não precisa que outros, além do próprio Deus, te amem. Isso é bom. Isso é muito bom que outros te amem. Mas Deus te ama. Essa semana minha esposa fez aniversário. Eu não vou falar a idade dela porque ninguém vai acreditar. Ela é mais velha que eu, gente, é sério. E à tarde a gente fez um café ali da tarde para ela. E nós fizemos uma roda de oração. Toda a família orou. Eu, as crianças, minha sogra, todo mundo fez uma oração por ela, agradecendo a vida dela. E depois ela orou também. E ela disse uma frase que me pegou de um jeito diferente, porque eu falei, uau, quanto tempo eu não penso nisso? Ela disse: Deus, obrigada por eu ser tão amada pela minha família. E eu falei: Senhor, quando foi a última vez que eu te agradeci por ser amado pelos meus filhos e pela minha esposa? Quando foi a última vez que eu te agradeci por ser amado pelo Senhor? Eu te agradeço por muitas coisas, pelo sustento, pela saúde, mas às vezes eu esqueço do básico. Tudo começa no teu amor. O Senhor nos amou primeiro. Eu não preciso provar nada para ninguém. Eu já sou amado por Deus. Permaneça nesse amor. E por fim, ele termina dizendo: tenham compaixão daqueles que duvidam. A outros salvem-nos, arrebatando-os do fogo. A outros ainda mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Na era do cancelamento, a Escritura nos chama não ao confronto, mas à misericórdia. Se há alguém se desviando do caminho, se há alguém querendo construir a sua própria religiosidade do seu lado, o nosso chamado não é para brigar, não é para confrontar, mas é para, como feridas feitas por aquele que ama, ir lá e dizer: vem para cá. Para de querer dizer o que Deus está falando para você. Leia na Escritura. Vou dar um exemplo para você. Aquele teu colega que está pensando em se divorciar, porque ele quer ser feliz. Chega para ele e diz: olha, não é isso que Deus quer para você. Não, mas Deus quer que eu seja feliz. Não é não. Olha a Escritura aqui. Ele quer que você seja fiel. E à medida em que você for fiel, Ele fará com que você se torne feliz. Ele pode restaurar o seu casamento. Ele pode. Ele pode. Ele está dizendo para nós ajudarmos aqueles que estão sendo levados por essa cultura da autonomia, querendo construir a sua própria vida diante de ou para com Deus. A igreja não é chamada para vencer debates. A igreja não é chamada para ir para o Instagram e ficar brigando sobre escola de samba. A igreja é chamada para amar aqueles que estão se desviando do caminho, para resgatá-los, para trazê-los para perto, para trazê-los de volta, por mais difícil que pareça. Então, nesse sentido, se quando eu tento construir a minha própria espiritualidade sem a Bíblia, sem Deus, sem Jesus, a minha vida vai ladeira abaixo, o caminho da Escritura para nós é construirmos a nossa espiritualidade na presença de Deus, lembrando do Evangelho, crescendo continuamente na fé, orando no Espírito, permanecendo no amor e focando na missão. Agora, encerrando a carta, Judas ele termina com uma doxologia, ele termina com um grito de glória, ele termina com um grande incentivo e elogio e agradecimento ao próprio Senhor Jesus. Porque o texto termina assim: aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria, ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todos sempre. Amém. Esse é o coração do Evangelho.
Não sou eu e você quem conseguimos nos guardar, é Ele quem nos guarda. A nossa espiritualidade, se dependesse tão somente de nós, nós estaríamos desesperados. Mas a nossa vida espiritual, a nossa fé, ela não é guardada pela minha força, pela minha capacidade. Ela é guardada pelo próprio Senhor Jesus, que morreu e ressuscitou e vive hoje. E está à direita do Pai, intercedendo a nosso favor. A nossa fé oscila. Muitas vezes, a nossa dependência falha. Muitas vezes, o eu insiste em falar mais alto, mas eu quero do meu jeito, eu quero reagir do meu jeito. Jesus nunca falhou. E Ele nunca vai falhar. É por isso que nós podemos nos voltar para a mesa agora da ceia e mais uma vez buscar graça e perdão na presença dEle. Onde muitas vezes eu busco autonomia, Ele buscou submissão ao Pai. Eu quero fazer do meu jeito. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, sim a tua. Onde muitas vezes eu vivo para me autoafirmar para as pessoas, Jesus viveu em obediência à vontade do Pai. Então, nesse sentido, nós não somos salvos porque somos autênticos. A verdadeira autenticidade não está em dar vazão ao que eu sinto, o que eu quero, o que eu penso. Ser autêntico é encontrar a minha identidade na presença daquele que me ama, na presença do Pai. Quem eu sou diante de Deus? Ele me amou primeiro. Ele tem um propósito para a minha vida. Ele tem um guia para me ajudar a caminhar. Ele me ama. Assim, para nós irmos para a ceia, 3 coisas que eu penso para compartilhar com vocês, olhando para a carta de Judas. Eu quero deixar esse desafio para vocês aqui. São 25 versículos, leia todos eles, se você conseguir, durante essa semana. Mas primeiro, cuidado para você não construir a sua fé baseada em você mesmo, mas em Deus. A autenticidade sem submissão a Cristo produz ilusão espiritual. Você não vai chegar a lugar nenhum se você não depender de Deus. Se você não abrir a palavra e ouvir o que Ele tem a te dizer. A maior ameaça da nossa fé não é externa. Não é a cultura lá fora, não é o carnaval lá fora, não é a política lá fora, sou eu mesmo, é o meu desejo, é aquilo que eu quero. É isso que Judas está mostrando. Há uma grande ameaça habitando dentro de nós mesmos. E se eu não submeter a minha vontade ao Pai, eu estou perdido. Para um cristão ser autêntico, ele não precisa dar vazão aos seus desejos, mas ele precisa viver de acordo com a vontade de Deus. Além disso, cultive a dependência, não a performance. Você não precisa se aparecer para ser amado por Deus. A fé não cresce sozinha. Tudo aquilo que a gente viu, lembra do Evangelho, medita no Evangelho, ora no Espírito, comunica a mensagem. Nós temos que fazer tudo isso, mas não na nossa própria força. E sim na dependência daquele que já disse no final da carta, Ele nos guarda. Ele nos guarda. Ele nos apresentará diante do Pai. E por fim, mas não menos importante, descanse no Deus que o guarda. É Ele quem nos chama, e a carta começa assim, leia depois o verso 1. Aqueles que foram chamados, aqueles que são amados, e aqueles que são guardados por Deus. Permaneçam nele, permaneçam em mim, no Senhor Jesus. A ceia recentraliza a nossa fé, tirando o foco do eu e nos levando de volta para Deus. Na ceia, nós lembramos que a verdadeira nutrição espiritual, vida espiritual, não depende de mim, depende dele. Por isso que nós, como povo, possamos continuar dependendo única e exclusivamente daquele que é o autor da vida, Jesus Cristo, Filho de Deus. Eu queria orar por nós. E depois nós vamos participar e celebrar a ceia do Senhor. Senhor, eu gostaria de te agradecer por sermos amados pelo Senhor. Eu gostaria de te agradecer porque no teu amor nós encontramos direção, sentido, perdão. No teu amor nós encontramos a nossa identidade. Nos ajude, Deus, a caminhar a cada dia
não construindo através dos nossos desejos, insights, a nossa espiritualidade, mas que possamos construir a nossa fé, humildemente, na dependência do Senhor, ouvindo a Tua voz, através da palavra, do Espírito, e nos submetendo a ela, dependendo sempre de Cristo Jesus, aquele que pode nos dar graça e perdão continuamente. E é no nome dele que eu oro agradecido. Amém.